Facundo Ferreira é mesmo o novo alvo do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola Responda essa pergunta, falo também sobre uma notícia que surgiu em Portugal, que dá conta de que o Flamengo já tem um plano B para Thiago Mendes. Bora falar ainda sobre os piores negócios feitos por Alexandre Pássaro pelo Tricolor. Nessa quarta-feira, o Pássaro é adversário do São Paulo pelo Vasco da Gama. Bora falar ainda sobre a apresentação de Juliano como novo reforço do Corinthians, ele vestirá a camisa 11. Vou contar também sobre um processo de Felipão contra o Cruzeiro, seu ex-clube, sobre jovens jogadores brasileiros e atletas que atuam no Brasil indo para a Major League Soccer e, por último, mas não menos importante, quais os estados dos atletas que já ganharam medalha olímpica em Tóquio. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e estou aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol e também, de vez em quando, de outros esportes. Pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa às 8 horas da noite. É a chance que você tem para tirar todas as suas dúvidas sobre o seu clube do coração. Aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre onde nasceram os atletas brasileiros que já ganharam alguma Olimpíada no Japão. Estava fazendo esse levantamento que eu julgo bem interessante. Para começar, é legal informar que 6 estados já tiveram medalhistas em Tóquio. São 2 estados do Sudeste, 1 do Sul e 3 do Nordeste. O estado recordista de medalhas é São Paulo, que tem 8 das 15 medalhas conquistadas pelo Brasil até esse momento. São elas 2 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Os medalhistas de ouro, a Rebeca Andrade, da ginástica, e a Caena Kunze. Caena Kunze na vela, a Rebeca Andrade na ginástica. As 2 de prata, mais uma da Rebeca Andrade, que nasceu em Guarulhos, e outra do Kelvin Hoffler, que é do Guarujá. Já as 4 de bronze, do Abner Teixeira no atletismo, do Alisson dos Santos também o Abner Teixeira no boxe. O Alisson dos Santos no atletismo, além da Laura Pigossi e da Luísa Stephanie, ambas duplas no tênis. Para fechar, ainda tem uma medalha do Thiago Braz, para fechar todas as medalhas de São Paulo. Rio Grande do Norte com uma medalha de ouro, Ítalo Ferreira no surf. Rio de Janeiro com uma de ouro, Martini Grael, fazia a dupla com a Caene Kunze, além de uma de bronze do Bruno Fratos na natação. A Bahia tem uma medalha de ouro, uma medalha conquistada na última noite, da Ana Marcela Cunha na maratona aquática, 10 quilômetros no mar. A gente tem uma medalha de prata para o Maranhão, medalha conquistada pela Raíssa Leal, a fadinha no skate, além de 3 medalhas de bronze para o Rio Grande do Sul. Daniel Carguim, Mayra Aguiar e o Fernando Scheffer, os 2 primeiros no judô, Fernando Scheffer na natação. Esses os medalhistas. Até esse momento a gente pode tentar fazer um balanço no fim das Olimpíadas para tentar trazer um quadro ainda mais real. Outro dia eu gravei para vocês uma notícia contando sobre os primeiros medalhistas para que time torciam. Essa matéria também ficou bem legal. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre os jovens que atuam no futebol brasileiro e que agora, em vez de ir para a Europa ou para a Arábia ou para o Japão, estão indo para os Estados Unidos. Mais um atleta percorreu esse caminho, o Ferreira, atacante que pertencia ao Grêmio e foi comprado por 8 milhões de euros pelo Atlanta United. Dessa maneira, ele se tornou o 5º atleta negociado nos últimos meses com a Major League Soccer. O negócio, trazendo para o dólar, girou na casa dos 9 milhões de dólares, só abaixo da venda do São Paulo feita com o Brenner para o Cincinnati, negócio fechado por 13 milhões de dólares. Também foram para os Estados Unidos, o Thales Magno, ex-jogador do Vasco, negociado com o New York City por 8 milhões de dólares, o Soteldo, ex-jogador do Santos, vendido para o Toronto FC por 6 milhões de dólares, além do Gregory, volante que pertencia ao Bahia, negociado por 3 milhões de dólares com o Inter Miami. Movimentos de atletas bons, interessantes, relevantes no futebol brasileiro que foram buscar projeção na Major League Soccer. Eu queria que você deixasse nos comentários a sua opinião sobre como é que você vê esses movimentos. Major League Soccer pode se tornar um campeonato interessante? Você já gosta? Quero muito saber a sua opinião, beleza? Seguindo para falar sobre o Felipão, que decidiu processar o Cruzeiro. Passagem bem curta do Felipão no ano passado, ele ficou de outubro do ano passado a janeiro desse ano, não conseguiu garantir o acesso do Cruzeiro para a primeira divisão, embora os números tenham sido bons. Ele pega o Cruzeiro no 19º lugar e termina na 11ª colocação. 21 jogos, 9 vitórias, 8 empates e só 4 derrotas. Só que o Felipão alega que não recebeu nenhum centavo prometido em salário e foi à justiça para cobrar esses pouco mais de 3 meses. Ao menos para o Cruzeiro não houve a necessidade do pagamento da multa estipulada em 10 milhões de reais, isso porque foi o Felipão quem pediu demissão.
Se o Cruzeiro tivesse demitido o Felipão, seria o Cruzeiro responsável pelo pagamento dessa multa das mais salgadas. O contrato do Felipão com o Cruzeiro só terminaria em 2022, mas não houve nem um quarto do cumprimento de todo o vínculo. O Felipão foi embora e recentemente é anunciado como novo técnico do Grêmio. Bora falar agora sobre Juliano, apresentado nessa quarta-feira como novo reforço do Corinthians. E a grande curiosidade era para saber que camisa ele vestiria. As camisas 10 e 11 estão disponíveis. E o Juliano foi apresentado com a camisa 11. Até perguntaram para ele sobre como é que se deu essa escolha. Ele disse que deixaram à disposição as duas camisas e ele preferiu usar a 11. Outra coisa que chamou a atenção durante a entrevista, ele assegurou que escolheu o Timão por ser corintiano desde a infância. Contou que em outro momento, quando jogava na Europa, teve proposta para jogar no Timão, pensou na possibilidade, mas preferiu continuar por lá. Nessa oportunidade, com ofertas de clubes brasileiros e com ofertas melhores do exterior, ele preferiu realizar esse sonho de infância de jogar no Corinthians. Foi perguntado sobre a pressão do atual momento do time, sobre a necessidade de melhora, sobre a chegada do Renato Augusto. Se saiu muito bem, um cara que fala, se expressa com muita qualidade, deixou boa impressão. Separei uma frase dele, abre aspas. Depois de profissional, continuei torcendo, mas de forma mais reservada, fecha aspas. Foi a resposta que o Juliano deu para como é que se deu essa relação dele como torcedor a partir do momento em que ele virou jogador de futebol profissional. Juliano também lembrou de uma partida específica como torcedor num jogo entre Corinthians e Cruzeiro, que valeu o título nacional ao Corinthians. Citou até o Dida e tudo mais. Enfim, só para arrematar, o Juliano deve estrear no final de semana contra o Santos. Ele não quis escolher a posição em que vai jogar, disse que o Silvinho pode escolher a posição e disse que está preparado para jogar pelo menos 40, 50, talvez uma hora. Falou que está à disposição em qualquer posição que ele puder ser utilizado, ele vai tentar fazer o melhor possível. Bom, mudando de assunto para falar sobre o confronto entre Vasco e São Paulo, confronto dessa noite na partida de ida, vitória por 2-0 do São Paulo, jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Confronto que marca o reencontro de Alexandre Pássaro com o São Paulo. Pássaro que tem moral no mercado brasileiro, mas que deixou péssimos negócios pelo tricolor. Ele, Raí e Leco, por exemplo, foram os responsáveis pelas contratações de Everton Felipe, recém-rescindido o contrato, vai para o Sport. São Paulo pagou 6 milhões pelo Everton Felipe, que só fez 14 jogos e nenhum gol. Mais 6 milhões no Trellis, jogador com passagem horrorosa pelo tricolor. O Diego Souza custou 13 milhões e 400 mil e saiu de graça. O Pablo foi comprado na oportunidade por 27 milhões de reais. Só que como o Leco, Pássaro e Raí não o pagaram, esse valor subiu consideravelmente. Primeiro por causa da alta do euro, depois porque o Atlético Paranaense colocou juros em cima dessas cifras. Não dá para esquecer também sobre outros negócios muito ruins feitos pelo Alexandre Pássaro como gerente, como executivo de futebol de São Paulo. Entre eles, Chiesa, Jusilei, Maico Suel, Carneiro, Regis, Calazans, Tietê e Raniel. Espero que o torcedor vascaíno tenha mais sorte com as contratações do Alexandre Pássaro. Mudando de assunto para repercutir algo que surgiu em Portugal nessa quarta-feira. O jornal O Jogo informa que o Flamengo já encontrou um plano B para o Thiago Mendes, caso as negociações entre Flamengo e Lyon não avancem pelo ex-volante do São Paulo. O nome escolhido pelo Flamengo é de Gabriel, jogador formado na base do Vasco, passagem pelo Resende, esteve na Juventus da Itália e defende o Benfica de Portugal. Chegou a viver bons momentos com a camisa do Benfica, eu fui comentarista durante muito tempo do Campeonato Português pela ESPN e constatei, vi vários bons jogos do Gabriel, mas ele perdeu bastante espaço, especialmente depois da chegada do Jorge Jesus, e nesse momento parece fora dos planos. A ideia do Benfica era recuperar o investimento feito nele, jogador contratado do Leganés por 8 milhões de euros em 2018. Na época, outros dois clubes também o queriam, o Sevilha e o Celta. O Benfica foi aquele que ofereceu mais dinheiro. Gabriel, que tem jogado muito pouco desde a chegada do JJ, nessa atual temporada, está completamente afastado dos planos. A pedida do Benfica, de acordo com o jornal O Jogo, é de 10 milhões de euros. Valor completamente descartado diante da realidade financeira do Flamengo. Só vai haver acordo se o Benfica topar emprestar o Gabriel de graça por uma temporada. Isso, é claro, se as negociações com o Thiago Mendes, só para enfatizar, não avançarem. Informação que vem do futebol português. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o STJD concedeu uma liminar
que permite ao Flamengo jogar com o público no Campeonato Brasileiro, desde que obedeça à legislação municipal da cidade em que o Flamengo atuar. O Flamengo havia feito esse pedido para que pudesse jogar com o público no Campeonato Brasileiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro, desde a semana passada, já havia autorizado o público, faltava o aval da CBF. A CBF não vinha dando esse aval, o Flamengo foi à Justiça e conseguiu a liberação via STJD. Isso quer dizer que o Flamengo pode voltar a jogar com o público no Maracanã pelo Brasileiro, já tem feito isso na Libertadores da América no Mané Garrincha. Para fechar, bora falar sobre Facundo Ferreira. Será que ele é o plano D do São Paulo? Tricolor que tentou o Borré não conseguiu, São Paulo que tentou Caleri não conseguiu, Tricolor que investiu em Benedetto também não rolou. A quarta tentativa segue sendo um grande mistério. Um jornalista argentino chamado Nahuel Ferreira informou que o Facundo Ferreira é o novo alvo do São Paulo. Centroavante de 30 anos de idade, revelado no Banfield, com passagem pelo futebol ucraniano com bastante sucesso, ele foi bem na Ucrânia. Chegou a ser o artilheiro do Campeonato Nacional em 2017 e 2018, temporada em que também marcou gols pela Champions League. Mas em 2018 foi contratado pelo Benfica e a partir daí a coisa degringolou para o centroavante argentino. Não conseguiu ir bem no futebol português, não foi bem no espanhol e não foi bem também no Celta. Um único gol nos últimos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio com um gol marcado. Centroavante que está livre no mercado, o contrato dele com o Benfica terminou. Recentemente o Facundo Ferreira foi oferecido para alguns clubes, como Palmeiras, Grêmio e o próprio São Paulo. O Tricolor não admite o interesse na contratação do Facundo Ferreira. Cheguei a contar para vocês há algum tempo atrás que a comissão técnica do São Paulo avaliava ele como um centroavante lento, mas um outro dirigente do São Paulo, sob a condição do anonimato, me afirmou que esse nome agrada sim. Que existem conversas, o grande problema, mais uma vez, é financeiro. Mesmo sendo um jogador livre, Facundo Ferreira tem feito uma pedida a nível europeu. Ele quer continuar ganhando nas mesmas condições que teria se ficasse por lá, no velho continente. E o São Paulo alega que não tem a menor capacidade financeira de fazer um investimento tão grande. Como as primeiras opções do São Paulo não foram alcançadas, o São Paulo já ameaça, já admite não publicamente, tá? Internamente. Já começa a discutir outras alternativas um pouco ou não tão boas. E é nesse cenário que entra o Facundo Ferreira, mas até esse momento não existe um acordo financeiro entre as partes. São Paulo alega, afirma, anuncia que não está negociando com ninguém publicamente, mas segue em busca de um camisa 9 e o Facundo Ferreira poderia ser essa opção. Será que ele vingaria? O que você pensa a respeito dele? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? A gente se vê daqui a pouquinho a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola. Até lá, tchau, tchau!